Olá pessoal, nós vamos para a nossa terceira aula, que é sobre os indicadores ambientais que influenciam a produção de alimentos. Para essa nossa aula eu convidei a professora Márcia Mazagão, que é engenheira agrônoma, minha colega de UFPR, que é professora do Departamento de Solos, do setor de Ciências Agrárias da Universidade. Então espero que vocês curtam essa aula, que nós vamos discutir questões extremamente importantes, como os sistemas alimentares são responsáveis hoje, ao menos em parte, pelas alterações climáticas, como as nossas escolhas alimentares estão vinculadas a estas questões ambientais. E como nós podemos pensar alternativas a estes sistemas alimentares hegemônicos? Como fazer uma transição de um modelo convencional de atividade agrícola e pecuária para o modelo agroecológico? Então, espero que vocês curtam, vamos lá. Bom, com relação ao nosso alimento e onde ele é produzido, né, por que a gente não pode separar essas duas questões? Ou pode, né? Bom, eu queria colocar aqui o que eu acho a respeito, né, porque a nossa produção ela é feita no local onde nós vivemos, né, mediante recursos naturais que nós precisamos. E muitas vezes não chamamos de alimento, como a água, né? Mas a água é um recurso fundamental para a produção e para a nossa sobrevivência. Então, a gente precisa primeiro colocar aqui o que é alimento, né? Porque existe um conceito e existe na prática hoje o que está acontecendo, né? O nosso alimento hoje industrializado e a nossa forma de vida nos coloca muito distante desse local onde o alimento é produzido. E a gente precisa estar lembrando disso, né? Como a gente está fazendo aqui. No entanto, a gente não consegue separar, no meu entender, né? Porque se nós explorarmos esses recursos de uma forma adequada para produzir um alimento que tem que ter alguns critérios, né? Como não conter contaminantes, conter uma quantidade mínima de nutrientes necessária para manter a nossa saúde, né? Manter esses critérios e manter essas questões ambientais na produção é difícil no modelo que nós estamos tendo hoje. Então, no meu entender, eu diria que nós não conseguimos separar essas duas coisas e que nós precisamos estar lembrando disso para estar atuando de uma forma mais equilibrada, né, nessa produção de alimentos e para estar nos alimentando melhor também, né? Lembrar desses conceitos do que é alimento, né? Se esse alimento industrializado que hoje a gente tem um acesso mais fácil está cumprindo o papel de um alimento realmente. Então, e nessa questão de separar, né, onde a gente produz o alimento do alimento que a gente consome, eu queria pensar aqui junto, né? Quem nunca escutou a frase, né? O Brasil é um país agrícola. O Brasil é o celeiro da produção de alimentos. E, ao mesmo tempo, quem nunca escutou aquela frase, né? O Brasil é um país riquíssimo em biodiversidade. Então, se a gente parar para pensar, essas duas coisas, no modelo de produção que a gente tem, são coisas duais, né? A gente está produzindo aceleradamente, pensando em produtividade, e não está equilibrando essa produção com o ambiente, com a nossa morada. E eu acho que é isso que nós temos que pensar o tempo inteiro, né? Que se essas duas questões estão juntas e o modelo de produção não está permitindo que isso ande juntamente, porque a gente vê as questões climáticas, nós vemos o desmatamento, nós vemos o desrespeito às comunidades tradicionais, tudo isso aceleradamente acontecendo,
e a propaganda do agronegócio dizendo que está tudo bem, porque o PIB aumentou e porque somos um país que economicamente está fundamentado aí na produção agrícola. Então, não podemos separar, e quando também escutamos aquela frase, né, comer é um ato político, a gente tem que pensar sobre ela, o que isso quer dizer. A produção de alimentos, nesta perspectiva de atender às condições ambientais e de estar alinhada à sustentabilidade, ela está estreitamente relacionada à forma como nós ocupamos o solo. Conforme nós já vimos em vídeos anteriores, por meio de dados do Censo Agropecuário de 2017, estas dimensões, agricultura, pecuária, produtores rurais e estabelecimentos rurais, nos dão uma ideia muito clara dessa ocupação do solo e do imenso potencial que o Brasil tem na produção de alimentos. Entretanto, algumas distorções chamam bastante atenção. Então, retomando algo que já vimos, 351 milhões de hectares é a área que ocupam esses estabelecimentos agropecuários, um aumento de 5% em relação ao último censo que foi realizado em 2006. Aqui vocês têm um retrato da utilização das terras, em termos de lavouras, de pastagens e de matas. Lembrando que entre 2006 e 2017, nós tivemos a aprovação no Congresso de um novo Código Florestal. Portanto, esses dados do censo de 2017 eles já refletem as mudanças desse novo código. Agora há algo que ultrapassa gerações e que muda muito pouco, que é o fato de que a maioria dos estabelecimentos no Brasil é de grandes propriedades, ou seja, 70% dos estabelecimentos têm entre 1 e 50 hectares. Ok? Mas, quando nós olhamos esse retrato aqui, e esse mapa que detalha o número de estabelecimentos agropecuários, nós vamos ver que os tons mais escuros de eles retratam exatamente as propriedades, as maiores propriedades. Então nós vamos ver que o tom de verde mais esmaecido, ele é minoritário. Entretanto, é exatamente essas áreas minoritárias que têm uma enorme produção na fluidez da produção de alimentos, sobretudo para alimentos consumidos nas chamadas cadeias curtas, ou seja, aquelas cadeias que envolvem a estrutura de feiras de produtores, o abastecimento de comércios locais e de comércios que têm atividade regional ou micro-regional. E um dado bastante interessante é que 77% desses estabelecimentos são classificados como agricultura familiar, o que corresponde em área a 80,9 milhões de hectares. Isto é, 23% de toda a área. Percebam que há um enorme potencial para que o Brasil tenha a oportunidade de acolher pequenos produtores numa área maior, não é? Ou, dizendo de uma outra maneira, de que estas extensas áreas de terra concentradas nas mãos de poucos proprietários, de que poderiam se prestar a uma função social, ou seja, se converter em áreas de produção de alimentos, o que ao mesmo tempo gera renda, gera produção e minimiza os problemas decorrentes da migração das pessoas de atividades rurais para atividades urbanas, o que tem como consequência, muitas vezes, péssimas condições de moradia, desemprego, violência, e isso sem falar no próprio quadro de desigualdade social que é decorrente dessa enorme assimetria de acesso das pessoas à renda, de acesso
a bens de produção e etc. Então, esse retrato, ele mostra que, mesmo com 23% dessa área total agricultável, nós produzimos muito. E quando se fala na grande produção, e aí essa grande produção ela envolve também tudo aquilo que decorre do agronegócio e do macroagronegócio, essa produção é expressiva. Nós tivemos a oportunidade também de ver isso na última aula, né? O que é a produção agropecuária, por exemplo, que alcança e que bate 100 milhões de toneladas de soja, quase 100 de milho, né? Lavouras que se concentram muito nas regiões centro-oeste, sudeste e sul, e isso sem falar no efetivo de rebanhos, bovinos, aves, suínos. Então, uma produção muito expressiva. Mas nos parece que estes contrastes, eles chamam bastante atenção. Ou, colocado na forma de uma pergunta, há uma contradição entre produção de alimentos e segurança alimentar no Brasil? Se a gente para pensar, né, que o modelo que nós temos de produção de alimentos, né, ele está mais voltado para uma produção para exportação e mais voltado para a produtividade, né, do que para a qualidade desse alimento, né, a gente vê quão refém do sistema nós estamos. Por quê? Segurança alimentar, esse termo, nos remete a um alimento que tenha uma condição nutricional interessante, né, para a população, nos remete ao acesso a esse alimento, né, então, economicamente, como que a gente vai acessar esse alimento, e nessa qualidade, um alimento também que não contenha contaminantes ou resíduos de agrotóxicos, que são os herbicidas, os fungicidas, os inseticidas, que nós vamos abordar depois em outra questão mais para frente. Nós também temos que verificar a questão da transgenia, né, nessa questão de segurança alimentar, que está muito envolvido também, né, nessa questão, que leva os agricultores a serem reféns em termos de semente também. Mas voltando, né, essa segurança alimentar, né, como que a gente poderia garantir, né, esse acesso? Então, a gente vê que o nosso consumo de alimentos hoje está resumido a poucos itens, né, e que a maioria da população, né, que não tem uma informação sobre qualidade alimentar e que não tem a possibilidade de um acesso a um alimento mais variado, ela consome aquela cesta básica, né, que são produtos refinados, em sua maioria, poucos itens, para durar bastante tempo. Então, como que a gente poderia equilibrar essa segurança alimentar, né, com a produção de alimentos no Brasil? Novamente, né, o modelo de produção, se nós mudarmos, né, para um modelo que não sejam só monoculturas voltadas à exportação, e sim menores propriedades, né, agricultores tradicionais e não convencionais, agricultores de base ecológica, né, que façam desse alimento um alimento com essa qualidade que nós colocamos no início. E hoje, onde que a gente tem isso, né? A gente tem isso nas agriculturas de base ecológica, agricultura orgânica, biodinâmica e outras que são de base ecológica, né? Que levam em consideração esses princípios da produção para manter e garantir essa segurança alimentar. Mas isso não está só no manejo, está no acesso ao alimento também, que a gente tem daí que discutir. Aqui entraria também o conhecimento das plantas alimentícias não convencionais. Por quê? Se a gente está refém de uma cesta básica, né, e de um
salário que está comprometido com outras questões, e estamos vivendo em locais onde não conseguimos produzir o nosso alimento por falta de conhecimento, por falta de espaço, talvez, né? Por falta de qualidade ambiental para produzir esse alimento, a gente tem essa questão de conhecer plantas, né, que são espontâneas e que nós poderíamos introduzir na nossa alimentação, claro que com os devidos cuidados, né, mas que são muito ricas, né, em nutrientes. A exemplo, né, esses dias, numa visita em uma horta comunitária, onde o pessoal estava trabalhando e a gente chegou com o pessoal da certificadora, eles estavam carpindo. E o pessoal fez um olhar, né, ali para a carpida, perguntando, vocês estão carpindo para manter a horta limpa. Olha, gente, isso daqui é caruru, isso daqui dá para comer, isso daqui é rico em cálcio, em outros minerais, né? Parem de carpir porque esse mato está pequeno, deixem ele aí protegendo o solo, porque está muito seco. Então, é um exemplo, né, aí que a gente vê como que a gente pode realmente se apropriar mais dessa vegetação, né, consumir outras plantas que não fazem parte do comércio habitual, desses poucos itens, né, e estar se alimentando com mais segurança.